Olá, microempreendedores podem ter acesso garantido a 30% dos fundos de desenvolvimento regional. O autor da proposta é o deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins. Ele explica como funcionaria aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e essa entrevista está sendo gravada em formato especial durante a pandemia da Covid-19. Olá, deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Olá, Dani. Obrigado aí pela oportunidade, junto ao seu programa Palavra Aberta, podermos hoje, através de uma videoconferência, um aplicativo do Zoom, poder falar um pouco dos nossos mandatos. Estou vendo que você está aí na sua casa, como eu estou aqui na minha. Essa informalidade dos nossos lares. Mas, ao momento que vivemos de pandemia, em respeito a esse combate à Covid-19, hoje nós necessitamos esse aprimoramento, essa adequação da nossa rotina do dia a dia, para que as informações dos nossos mandatos, aqui no caso específico, chegue à casa dos brasileiros, para que todo o Brasil saiba que Brasília não parou, o Congresso Nacional se faz solidário ao momento que todo cidadão e cidadã tem passado, através de proposituras e votações feitas no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, eu fico muito feliz de ser de um estado do Norte, no meu estado de Tocantins. Lá sou deputado federal pelo segundo mandato, pelo PL, Partido Liberal. E meu estado, para quem conhece, sonhado há muitos anos, mas construído na Constituinte de 88. E que para hoje o Tocantins se fazer esse estado pungente que se faz no Brasil, o coração do Brasil, se fazer essa nova fronteira, do agronegócio brasileiro, nós precisávamos muito, no começo da criação do Estado, dos fundos constitucionais para ajudar a edificar o Estado do Tocantins. Então, quando eu trato aqui hoje do PL 2185 de 2020, que trata desses fundos constitucionais, aqui é um deputado que tem um respeito e uma gratidão muito grande a esses fundos, ao governo federal, porque foi através deles que eu pude ver os grandes projetos estruturantes do Estado do Tocantins virarem realidade para todos nós lá hoje, tocantinenses e brasileiros, tendo em vista que o nosso Estado hoje recebe, desde sua criação, brasileiros e brasileiras aí de todos os cantos e rincões desse Brasil nosso continental. Então, eu sou grato, sou um filho da gratidão dos fundos constitucionais que hoje ajudam a edificar cada vez mais o meu estado Tocantins e reforçar essa economia forte que é a agricultura lá do meu estado. Isso, deputado, a gente está num momento em que é necessário o máximo de distanciamento social. Em Brasília, há regras já bastante claras. Há mais de um mês, a Câmara dos Deputados tem realizado suas atividades remotamente, mas, como o senhor falou, continuam ocorrendo as sessões, audiências públicas e reuniões para que seja atendida essas demandas na urgência que estamos passando com a pandemia do Covid-19. Deputado, falando agora do seu projeto, dos fundos constitucionais, como que funciona hoje para o microempreendedor e o microempreendedor individual ter acesso a esse fundo? Ele tem acesso hoje ou vai passar a ter? O que é o principal mudança que o senhor propõe? É assim, Dani. Hoje os fundos constitucionais ele atendem o campo e a cidade. Atende um pouco mais o campo, quase que uma proporção aí de 80% a 20%, porque ele entende que é do campo que vem a subsistência e a sobrevivência da cidade. E hoje, no momento de pandemia, eu sou do estado de Tocantins, que, por exemplo, minha capital, Palmas, sonhou por mais de três décadas que a industrialização um dia chegasse e que ela fosse ser a grande geradora de renda e emprego às pessoas do meu estado do Tocantins. Então, o palmense, por exemplo, sonhou por mais de 3 décadas que a grande industrialização chegasse na capital Palmas, as grandes indústrias, para que ali fosse a geradora de emprego e renda para os palmenses. E isso nunca aconteceu. Mas, ao mesmo tempo que isso nunca aconteceu, nós vimos as pequenas e médias empresas bombando na capital Palmas, no estado do Tocantins. No Brasil não é diferente. Olhe bem, quando falo aqui de fundo constitucional, não estou falando só do estado do Tocantins. Hoje, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste são atendidos por esses fundos. No Centro-Oeste, pelo FCO, no Nordeste, pelo FNE e no nosso Norte, pelo FNO. Então, são mais, dos 27 estados da federação, são mais de 15 estados que se atendem. Inclusive, estados da região Sudeste, como São Paulo, por exemplo, têm acesso lá também a esses fundos, através do BASA, Banco da Amazônia, que chega lá no estado de São Paulo com esses incentivos.
E os pequenos e médios empreendedores geram renda e emprego tanto quanto os grandes. Porque aonde um grande gera 1.000 empregos, 200 pequenos e médios geram os mesmos 1.000 empregos, e hoje esses pequenos e médios estão sofrendo, porque, como você bem colocou, em respeito às normas que foram impostas pelos governadores, pelos prefeitos, de fechamento dos comércios, de um isolamento social. Então, com isso, muitos pequenos e médios empreendedores tiveram que fechar suas portas, e fechando suas portas, a renda deixou de entrar, mas as contas, as dívidas e as suas obrigações não deixaram de surgir. Hoje tem pequenos e médios que estão sofrendo, já tem estatísticas aí mostrando que quase 30% já desses pequenos e médios estão fechando as suas portas das suas empresas, estão quebrando, porque a renda deixou de vir e as contas não pararam. Então, as demissões em massa, as dívidas aumentando, graças a Deus, bancos oficiais como o Banco do Brasil e a Caixa e o próprio Banco da Amazônia têm entendido esse momento e têm flexibilizado essa relação de bancos com os seus clientes. Mas, por exemplo, eu vi essa semana um colega deputado, Rafael Mota, propor a diminuição do juro do cheque especial e do juro do cartão. Então, por outro lado, os bancos não estão sendo solidários ao momento que passa o cidadão brasileiro. Olha que absurdo. Então, foi nessa sintonia e foi nesse sentimento que eu vi a oportunidade de nós propormos que, no mínimo, 30% dos fundos constitucionais que está destinado à aplicação de 2020 e 2021 à frente seja para atender a cidade, para atender o pequeno e médio empreendedor. Porque eu entendo, Dani, que essa sintonia, esse casamento, ele tem que sempre coexistir entre o homem da cidade e o homem do campo. Eu acho absurdo, como vejo aqui no Congresso Nacional, discussões onde parlamentares querem distanciar esses dois seres, o ser do campo do ser da cidade. Porque se o ser do campo não produz, o ser da cidade não se alimenta. Ao mesmo tempo, se o ser da cidade não consome, o ser do campo não vende. Então, é nessa conta que eu não estou tirando a condição dos fundos constitucionais saírem 30% do homem do campo para ser aplicado na cidade. Não. Eu estou dando condição para que o homem da cidade, o pequeno e médio empreendedor que gera esses mesmos empregos, que consome, que gera essa microeconomia desde a feirinha na sua cidade, aqui na capital Brasília, até a nossa capital de Palmas, Tocantins, Palmas, sabe, aos comércios dos supermercados, aos grandes varejistas, para que se possam ter o consumismo. Hoje você tem que dar garantia da geração de emprego e renda para um simples motivo do capital do Brasil e do mundo, o consumismo. Você, Dani, não vai consumir se não tiver a sua renda. Você vai optar entre comprar... Como a gente falou, a Câmara está fazendo reuniões à distância e com esse sistema de votação diferenciado nesse período, para uma proposta ser votada pelo plenário da Casa, é preciso que haja um acordo entre as lideranças para um consenso para ser colocado em pauta. O senhor já conversou com as lideranças? Tem alguma previsão da sua proposta ser incluída na pauta da Câmara, deputado? Nós conversamos com o presidente Rodrigo Maia, porque você está de conhecimento seu, Dani, que as comissões temáticas, a CCJ, não está mais tendo atividade. Então, toda deliberação acerca de sua proposta ela é constitucional ou não, e se ela é admissível ou não ao plenário da Câmara, ela passa pelo Colégio de Líderes e pela aprovação do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Conversei com ele semana passada, ele me relatou que tem até uma PEC acontecendo também no Senado Federal com algo parecido com essa propositura, que fui atrás de averiguar e procede, só que eu expliquei para ele que há sim a possibilidade de vir um PL de ser votado na Câmara dos Deputados para que se ande essa possibilidade para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive já conversei com o seu líder, o deputado Vitor Hugo, promulgue esse nosso projeto de lei. Então, qual a expectativa do senhor quanto à votação, deputado? Quero poder votar o mais breve possível. Bem coloquei, conversei com o presidente da Casa, com o meu líder, Wellington Roberto, com o vice-líder Marcelo Ramos. Expliquei que, por ser uma proposta, inclusive nós deliberamos na Comissão Mista de Orçamento no ano passado, nós, congressistas, que falamos quanto tinha que ser aplicado esses mesmos fundos ao ano de 2020, não imaginávamos que teríamos uma pandemia em 2020. Então, por isso, nenhuma emenda foi colocada naquele momento para que esses 30% pudessem ser aplicados aos micros empreendedores do Brasil. E hoje
na pandemia, a necessidade dessa aplicação. Então, a solicitação da acessibilidade que fizemos ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, me parece que foi bem aceita, e quero ainda esse semestre poder votar esse PL 2185/2020 para dar a essa condição de sobrevivência aos pequenos e médios empreendedores do Brasil, no meu estado de Tocantins, minha capital Palmas, porque é de lá que venho. E, repito, sou um filho da gratidão dos fundos constitucionais, quando eu falo que o meu estado de Tocantins foi edificado em cima, em boa parte, desses fundos, para que hoje lá tenhamos um estado sendo a nova fronteira agropecuária do Brasil e do mundo, como lá discutimos, por exemplo, o Mato Piba, que você, com certeza, conhece, sabe o que fala. Então, Deputado, quero poder votar o mais breve possível. Desejamos ter sucesso aí nessa negociação, nessa votação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Espero que tenhamos de novo novas oportunidades de discutir o tema. Obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. Se cuida, você, a família e os seus aí, tudo bem? Forte Obrigada, abraço. deputado. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.